Tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, aliás, eu sempre falo desse livro aqui, ó, As Mentiras que os Homens Contam, em que ele fala o seguinte: eu sou fascinado pela linguagem náutica, embora minha experiência no mar se resuma a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é: que horas servem o buffet? Nunca pisei em um veleiro, e se pisasse, seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em escada rolante, mas na minha imaginação sou um marinheiro de todos os calados, senhor dos ventos e das velas e principalmente dos especialíssimos nomes da equipagem. Me imagino no leme do meu grande veleiro, dando ordens à tripulação. Recolher a traquineta! Largar a vela bimbão! Não podemos perder este Viseu! É uma crônica que não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo a ver com o nosso livro de hoje, que mais uma vez confirma aquilo que eu não canso de repetir para vocês, que Jorge Amado foi, sempre será um dos maiores escritores que já passaram pelo nosso país. Os Velhos Marinheiros ou O Capitão de Longo Curso é a resenha do dia de hoje. O Capitão de Longo Curso ou Os Velhos Marinheiros é a história do capitão, do comandante de navio Vasco Moscoso de Aragão, que eu imagino exatamente igual ao Capitão Haddock do Tintim. Não tanto porque a descrição que o Jorge Amado faça dele lembra do Capitão Haddock, mas é porque ele é o único capitão que vem na minha cabeça, na minha imaginação. Eu não sou uma pessoa náutica, o único capitão que eu imagino é igualzinho o Capitão Haddock. Mas o comandante Vasco Moscoso de Aragão é nada menos do que um capitão de longo curso, um título conferido a homens que têm uma vasta experiência com a navegação, não só de rios, mas também de todos os mares, uma pessoa que comprovou toda a sua sapiência em relação aos mares, aos ventos, aos equipamentos náuticos, ao manejo dos instrumentos, dos astrolábios e dos sextantes. Um belo dia é este capitão Vasco Moscoso de Aragão, que já está nos seus 60 anos, presenteia uma pequena comunidade no subúrbio de Salvador chamada Periperi, que é habitada só por aposentados, por pessoas que levam uma vida pequena, simples, sem grandes acontecimentos. Um belo dia, essa população de velhinhos de vida sem graça é surpreendida pela chegada do capitão de longo curso, Vasco Moscoso de Aragão, que chega na cidade com toda a pompa, com todo o seu orgulho e toda a sua postura e, sobretudo, cheio de histórias, de aventuras para contar, aventuras que ele viveu ao longo de 40 anos de carreira, navegando pelos 7 mares. E é exatamente assim, com essa chegada bombástica que vai mudar aquela comunidade para sempre, que começa a prosa de Jorge Amado nesse livro Os Velhos Marinheiros. É uma leitura, como quase todas as leituras de Jorge, ela é extremamente saborosa e aqui ele já estava refinando ainda mais o seu estilo. Nessa fase, esse livro foi publicado no ano de 1961, Jorge Amado já estava abandonando um pouco do seu tom político e militante que ele tinha adotado nas suas primeiras obras. Se você leu Capitães da Areia, uma obra escrita nos anos 30, você sabe do que eu estou falando. Jorge Amado foi, durante toda a sua vida, um escritor de consciência política e social muito aflorada. Inclusive, é possível perceber críticas sociais e comentários a respeito da organização política, das injustiças brasileiras e da organização econômica de exploração em praticamente todos os livros da sua obra. Mas no começo da carreira, quando ele começou a escrever, ele não tinha mais do que 20 e poucos anos, ele ainda por cima era um afiliado do Partido Comunista Brasileiro, então ele usava a sua literatura para conscientizar o povo, para fazer militância política, para fazer propaganda da sua visão de comunismo e de socialismo. Mas esse tom, que é muito visível em obras como Capitães da Areia, ou Jubiabá, ou Cacau,
já estava bastante brando aqui em obras como Os Velhos Marinheiros. Esse livro é basicamente uma investigação a respeito do poder das palavras e do poder da imaginação. O Capitão de Longo Curso, apesar de ser um capitão que tem títulos, que tem medalhas, que tem diplomas na parede, o grande mérito dele, na realidade, é a sua capacidade de contar histórias e de transportar a imaginação de todo mundo ao seu redor para terras distantes, para aventuras que nós quase nunca teríamos a chance de viver. Jorge Amado investiga nesse livro qual é o verdadeiro poder das palavras e da capacidade de envolver as pessoas contando histórias. E se todas essas histórias fossem mentira? Será que elas valeriam menos? Será que esse farsante necessariamente é uma pessoa ruim? Essas reflexões acontecem porque não demora muito, desde a chegada do Capitão Vasco à comunidade de Periperi, não demora muito para que ele comece a ser questionado. E é exatamente aqui, infelizmente, que eu vou precisar interromper completamente os meus comentários a respeito desse enredo, porque qualquer coisa que eu fale a partir de agora vai ser um spoiler que você não vai querer tomar. Se você nunca leu nada de Jorge Amado, poxa vida, gente, tanto livro que esse homem escreveu, você tem que ler alguma coisa. Pode começar com Velhos Marinheiros, é uma ótima maneira para começar. Não fique desanimado no começo, às vezes a linguagem do começo pode te parecer um pouco diferente, mas você logo vai perceber que esse é o estilo do autor, que mistura seriedade com humorismo e com uma série de comentários irônicos, sarcásticos. Ninguém é confiável, todo mundo é um pouco salafrário nas histórias de Jorge Amado, inclusive o narrador que conta a história, que é morador dessa mesma comunidade do Periperi, então ele é um personagem dentro da história. Valendo, insista, valendo, passe pelos primeiros capítulos, porque eu garanto pra você que a história engrena, mas engrena de um jeito que eu acabei de ler o livro, tá? Mas ontem eu li assim de uma vez, numa tacada só, 100 páginas. E assim que eu terminei, eu corri pra fazer minhas anotações, pra ler a respeito e tudo mais, e corri pra fazer esse vídeo, ainda com a emoção dos acontecimentos. E ele nos deixa com a sensação de que uma história como essas jamais poderia ter sido escrita em outro país que não fosse o Brasil. Como eu já disse mais de uma vez, nunca procure uma grande profundidade psicológica e individual nos personagens dele, porque Jorge Amado sempre esteve interessado em falar sobre o povo brasileiro, como funciona o tecido social brasileiro e como as diferentes classes sociais, as diferentes gerações, homens e mulheres conviviam numa sociedade que é absolutamente desigual, injusta, exploradora e ao mesmo tempo encantadora, cheia de sensualidade, cheia de bom humor, cheia de criatividade. Só Jorge Amado conseguiu. Até hoje eu nunca vi escritor igual e duvido que algum dia vá ver um escritor que conseguiu combinar todos esses defeitos e qualidades do brasileiro na literatura. Esse é o livro do mês de julho do Clube IP Amarelo. Já é o 4º mês que eu recebo a caixinha do Clube IP Amarelo e cada mês está sendo uma experiência melhor. No mês passado foi aquele livro Quando Nietzsche Chorou, no mês anterior foi um ensaio sobre a cegueira e no anterior tinha sido um livro de poemas do Mário Quintana. São obras que eu acho que de tantos clubes de assinatura que existem por aí e tal, eu falo por mim, assim, é o que tem a escolha, a seleção das obras que é pra mim a mais perfeita. Se você ficou curioso, também quiser conhecer a caixinha, está aqui o endereço do Clube P Amarelo, também vou deixar na descrição do vídeo para você clicar. É bem legal, conheçam, e eu quero agradecer a vocês. Quero anunciar também que agora no mês de julho, como no ano passado eu fiz um projeto especial, eu reli toda a série Harry Potter em um mês. Esse ano eu também quero fazer agora no mês de julho um grande projeto de leitura. E aí eu pedi para os meus padrinhos e madrinhas, eu pedi para eles votarem em um livro, uma grande leitura, né, um livro longo para eu me dedicar agora no mês de julho. E eles escolheram simplesmente Ana Karenina do Tolstói. Um livro enorme, por ser tão grande, provavelmente vai me levar umas 3 semanas, espero não precisar mais do que isso, eu juro que eu vou me esforçar, eu vou mergulhar, não vou fazer mais nada para conseguir ler, mas eu vou mantendo vocês atualizados a respeito do andamento da minha leitura. Se você quiser estímulo para ler Ana Karenina, pode ser que agora o mês de julho seja este momento. Então
Então vai acompanhando então o meu projeto de leitura nesse mês de julho. E eu quero agradecer a todos vocês. Se você quiser virar um padrinho também ou uma madrinha do meu canal, é só conhecer a minha campanha no site Padrim. Colaborando com um pouquinho por mês, você consegue me ajudar a levar esse projeto adiante por muitos e muitos anos e sempre trazer literatura de qualidade aqui todas as semanas na internet. No fim de semana também vai ter vídeo extra, não vou explicar ainda o que é, mas fique atento. Nesse fim de semana vai ter um videozinho extra. Eu acho que vocês vão gostar. Beijo então, gente, até mais!